E aí, suave? Hoje iremos falar do anime do moleque que queria subir até o topo da escola de delinquentes, mas é surpreendido quando chega lá. Bom, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. O episódio começa com um cara equilibrando-se em uma corda bamba. Ele está prestes a cair e o clima é tenso. A animação é feita toda preta e branca, porém entrega um visual interessante com boa qualidade. Ele mantém o foco, pois um passo em falso só e adeus. Em outras palavras, vai de F. De repente, surge um vento forte que balança a corda e ele começa a ter flashbacks da vida. Algumas garotas o chamavam de encrenqueiro por ser briguento. Ele era um cara difícil de lidar, tanto que ninguém queria se envolver com ele. Sozinho no mundo, sem ninguém para apoiá-lo, a vida não era fácil. Para piorar, as pessoas o julgavam pela sua aparência. Um dia alguém chegou a dizer que ele deveria pintar o cabelo de preto, como se a aparência dele fosse um problema. Falavam mal de seu cabelo, de seus olhos. Tudo nele parecia incomodar os outros, mas ele já estava acostumado. Então em um instante, ele perde o equilíbrio e cai. O dia amanhece e lá está ele, deitado no chão, acordando com aquela indisposição matinal comum. Logo, a cena muda para mostrar uma cidade cheia de vida, crianças correndo e uma senhora fazendo compras. Um homem varrendo calçadas sujas. Em meio a tudo isso, o protagonista surge andando pela rua, com uma postura confiante. Ele só respeita quem é forte. Palavras do protagonista, não minhas. A história então corta para uma garota sendo abordada por um grupo de marginais. Um deles tenta forçá-la a sair com ele, mas ela, com sua personalidade forte, claramente não está interessada. A situação fica tensa quando ele segura pelo braço, machucando-a. O machismo está forte nos dias de hoje. O protagonista, que estava observando tudo, decide intervir. Ele toca o ombro do valentão, que tenta atacá-lo, mas acaba levando um soco que o faz desmaiar. Sem demora, ele também derrota os amigos do agressor, deixando claro que não está pra brincadeira. E fala o seu nome e sua escola, Sakura Haruka, do Colégio Furin. Irmãozinho, eu vou te falar, as lutas são bem ricas, tá? É bem da hora as lutas no anime. Eu vou deixar isso claro, é meio que um spoiler, mas as lutas é da hora. Após isso, o protagonista vai embora, mas a garota o segue para agradecê-lo. Ele não acredita que alguém como ela esteja falando com ele. Então Haruka fica com vergonha e diz que não fez isso porque queria salvar ela, mas sim por causa que não suportava gente fraca fingindo ser forte. Então ela o chama para comer. Eles pararam em um restaurante onde ela trabalha, para algo para ele comer como forma de agradecimento. Durante a conversa, ela menciona que a cidade é dominada por gangues e que ninguém vem para lá sem um bom motivo. Ela percebe que ele tem um olho de cada cor e metade do cabelo de cores diferentes. Ele já fica na defensiva, como se estivesse preparado para bater alguém, porque tinha achado que ela ia implicar com ele. Porém, a garota parece intrigada e interessada. Ela não parece que falou aquilo como falta de respeito, mas sim com interesse. Quando ele revela que seu objetivo ao ir para a escola Furin é chegar no topo da escola, porque lá tinha os melhores lutadores, quando mostra que o protagonista tinha ido embora do restaurante, ele começa a pensar em algo que a garota tinha dito para ele, que ele nunca alcançaria o topo da escola Furin, de jeito algum. Ele fica revoltado e briga com ela. Ela diz que sozinho ele nunca vai chegar ao topo. Os delinquentes que eles tinham batido começam a causar confusão na cidade e ficam implicando com o protagonista. Ele, determinado, decide enfrentá-los, mesmo em desvantagem numérica. Ele parte para a luta. Maluco só sabe resolver as coisas na porrada. Cadê o diálogo, irmão? A animação das cenas de combate é espetacular, como eu tinha dito antes, com esquivas e até golpes em primeira pessoa. Uma das melhores cenas de lutas que eu já vejo há algum tempo, tá? A moça do restaurante vê de fora a cena e vai na rua para ver o que está acontecendo. Nesse momento, um dos delinquentes pega a moça do restaurante como refém. Só que o moleque, eu acho que ele é maluco, porque ele só parte pra cima, praticamente ignorando aquilo. Ele salva a garota e começa a defender ela, enquanto todos estão partindo para cima dele. Quando ele toma um corte no pé e perde a estabilidade e cai em cima da garota no portão. Nesse momento, o protagonista se encontra em apuros, mas outros estudantes da escola, conhecidos como Windbreakers, aparecem para ajudá-los. Eles começaram a descer a porrada em todo mundo e a cidade toda começa a apoiar eles. O protagonista fica espantado. A garota explica que eles mudaram a cidade há 2 anos atrás, trazendo paz para a cidade, já que as autoridades são praticamente inexistentes. Esses novos aliados demonstram suas habilidades, virando o jogo contra os delinquentes. Todos saem para aplaudir eles, que são conhecidos como os Bofurin, os defensores da cidade. Quando o protagonista fica reclamando igual uma criança mimada, a Kotoha tenta fazer ele enxergar que talvez precise de ajuda para atingir seus objetivos. Ele percebe que não está sozinho e que às vezes unir forças pode ser necessário, indo para cima de um dos delinquentes e o chutando na cara, o fazendo perceber que não vai ser mais um delinquente, e sim o herói da cidade. Episódio 2. O episódio já começa com Haruka chegando na cafeteria Tatibana, com uma cara de que não consegue cagar, mas queria muito, porque ele teve que ajudar uma senhora que se recusava a andar sozinha. Pra piorar, ela ainda pediu para ele carregá-la. O protagonista fica xingando a velhinha, só que quando ela agradece, ele fica todo sem jeitinho, parecendo uma menininha. A dona do café, Kotoha, resolve fazer então um lanche especial pro Haruka, e ainda dá uma zoada básica nele, né? Ela manda: tá todo animado para a cerimônia, hein? O Haruka fica com aquela cara de quem tá odiando tudo. O maluco é chato pra caralho.
De repente aparece o Nirei, um cara com cabelo loiro berrando o nome de Kotoha. Mas gente, ele tropeça logo na porta e cai igual bosta. Haruka fica desacreditado que ele também esteja no colégio Furin. A Kotoha apresenta ele pro Haruka e o clima já fica estranho. O Nirei começa dizendo: "Você tem uma vibe meio esquisita, hein?" O Haruka já tá se segurando à vontade de dar uma resposta. Nirei chega já falando que a escola Furin não é um colégio comum. É um lugar especializado em treinar guerreiros da justiça inspirados no grupo Bofurem, que protege a cidade. Mas Haruka tá nem aí pra essa história e só quer saber de lutar com os mais fortes para se tornar o número 1. O Neri fala que é impossível e que se ele tentasse, iria ficar careca. A Kotoha começa a rir da cara do Haruka. Haruka fica puto e chama o Nirei pra chincha. Só que o Nirei fala que tem que ir embora porque tava atrasado. Haruka começa a falar que Nirei não tinha perfil para estar no colégio Furin. Se tivesse uma briga, ele seria o primeiro a sair correndo. Então Kotoha, ao escutar isso, fala para ele que está julgando o Nirei sem nem saber, ou falar com ele. Falou para ele olhar em outro ângulo, e talvez assim entenda Nirei. No final da reflexão, o moleque ainda pergunta se o Nirei é bom de briga. Ignorou basicamente a reflexão, só se importa com a briga. O anime também mostra como toda a cidade é muito grata aos estudantes da Furin, pois quando Haruka está andando nas ruas, as pessoas saem entregando coisas para ele, só por fazer parte do colégio, e falando que os Windbreakers sempre ajudam eles. Enquanto isso, o Nirei tá levando uma surra de uns valentões por defender uma garota, mesmo sem saber lutar. Ele não recuou, quando parecia que ia dar tudo errado, quem surge? Haruka, é claro, dando uma voadora bem no líder da gangue. O cara liquidou todo mundo em segundos, e cena para deixar qualquer um arrepiado. O cara é foda, e não tem como negar. Apesar da sua personalidade, não tem como negar que o cara é pica. Haruka fala que não salvou o Nirei porque era o Nirei. Apenas odiava pessoas fingindo ser mais fortes do que são, e falou que Nirei não deveria ter entrado na Furin. Então, Nirei resolve abrir o coração. Ele revela que no passado era o alvo favorito dos valentões, e foi salvo por um aluno da Furin. Desde então, ele decidiu ajudar as pessoas, mesmo sem ter força física. Até o Haruka parece ter começado a respeitar o Nirei. Haruka então ganhou uma dupla, então eles partem juntos para a escola. Agora finalmente eles chegam na escola. O lugar é bizarro, cheio de pichações, e com uma energia bem tensa, mas o Haruka tá pilhado para encarar os caras mais casca grossa do lugar. Antes de entrarem na sala deles, Nirei pede para que Haruka não puxe briga com os outros, porque Haruka era de fora, então as pessoas poderiam não gostar disso, porque todos que estavam no Furin eram de dentro da cidade, indo com a premissa que iam defender a cidade. Haruka decidiu ignorar tudo que Nirei falou, então eles entram na sala e tem um bando de estranho na sala. É claro, como esperado, nenhum professor, né? Então o garoto estranho de tapa-olho correu na direção de Haruka. Parecia que ia rolar um clima muito tenso, mas na verdade ele parabeniza Haruka e fala que é um prazer conhecer ele. Ele falou que sabia quem era o Haruka pelos acontecimentos do dia passado, que ele tinha defendido a cidade sozinho. Aí os outros garotos da escola montam nele, né, e ficam perguntando, parabenizando ele e perguntando por que ele tinha ido para aquela cidade. Aí nosso protagonista simplesmente falou, para chegar no topo. Então todos simplesmente param e a atividade já começa a rolar. Aí surge o cara mais sinistro da escola, o Kaotaro, que desafia o Haruka aí na hora. Aí o Haruka fala: "Aí você tá demonstrando a essência." Na luta, o protagonista Sakura se depara com Sugishita, que desde o fundamental frequenta o lugar e é reconhecido como o mais forte por todos. Graças ao seu talento, ele conquistou o título de Bofurem antes mesmo de entrar no ensino médio. Além disso, Sugishita é leal a quem está no topo do Bofurem, o defende com uma admiração quase obsessiva, como um verdadeiro fanático. Qualquer sugestão de que alguém possa tomar o lugar do líder é vista como uma afronta para Sugishita, e isso aumenta ainda mais a tensão no confronto com Sakura, porque ele sempre tenta ir atrás do topo. Um dos alunos tenta intervir, dizendo que é melhor resolver a situação antes que o forasteiro acabe morto, mas Sugishita não cede. No meio da briga, Sugishita tenta acertar um soco em Sakura, mas Sakura, com reflexos incríveis, desvia e contra-ataca com um chute direto no rosto do adversário. Vai tomando, vai tomando. Isso deixa todos em choque. Enquanto a luta esquenta, Sakura provoca Sugishita, dizendo que ele não pensa por si mesmo, já que vive idolatrando outro homem. Ele declara que jamais perderá para alguém assim. O bicho provoca também, rapaz. Porém, antes de Nui, uma voz no sistema de som da escola interrompe o embate. É Hajime, o representante da Furin, que surge para apaziguar a situação. Ele faz um discurso motivacional pedindo para os alunos aproveitarem a vida e pelo menos no primeiro dia não brigarem. Mesmo sem estar presente fisicamente, Hajime impõe um respeito absoluto entre os estudantes. Isso deixa Sakura intrigado, e ele se pergunta se esse respeito é conquistado apenas com força ou com algo a mais. Após a fala de Hajime, Sugishita oferece a mão para fazer as pazes. Apesar de relutante, Sakura aceita. Mesmo achando estranho ele fazer isso com alguém que ele acabou de enfrentar. Embora a trégua tenha acontecido, ambos continuam se olhando com rivalidade. Os outros alunos animados parabenizam Sakura por ter enfrentado Sugishita de igual para igual, algo que ninguém havia feito antes. Aos poucos ele percebe que suas
interações com os outros começaram a se tornar mais intensas e significativas. Sakura vê Hiragi e fala para os outros que conhecia ele, então começa a falar que eles salvaram a atendente Kotoha, quando Hiragi pega ele e fala para Sakura ficar quieto, e não falar que a atendente Kotoha estava envolvida. Nirei explica para Sakura que Hiragi era um dos 4 reis celestiais do Bofurin, e Furin tem o líder no topo e abaixo dele tem mais 4 reis celestiais que comandam as classes. Mais tarde, Sakura se junta ao grupo para limpar pichações feitas por delinquentes na cidade. Apesar de achar a tarefa chata, ele começa a entender melhor o propósito de ser parte da Bofurin, aprendendo que proteger a cidade envolve mais do que apenas lutas, mas sim cuidar e limpar dela para tudo ficar em ordem. Nesse meio tempo, eles se deparam com um membro da Bofurin sendo perseguido por integrantes do temido grupo rival, Shishi Toren. Sakura e Hiragi conseguem salvar o garoto, mas logo se deparam com Jo Togami, o segundo em comando da gangue rival. Sakura e Sugishita salvaram o garoto, porém foi no território do Shishi Toren, que é depois do outro lado da ponte. Togami então demonstra ser impiedoso ao punir um dos seus próprios homens por considerá-lo fraco. Isso impressiona Sakura, que vê em Togami um adversário digno, alguém perigoso e poderoso, e como ele admira. Togami, no entanto, prefere evitar um confronto direto naquele momento, mas antes de ir embora, ele dá a Sakura o apelido de Reverse, por conta do contraste de seus olhos e cabelos. Hiragi fala que Togami preza muito pelo território, então não deixaria algo como aquilo passar impune. De volta à escola, Sakura é apresentado ao líder principal da Bofurin, cuja personalidade infantil surpreende a todos. Apesar da aparência, ele é a mente por trás da força da organização. Sakura percebe que está em um ambiente cheio de rivalidades, mas também de parceria. Começa a refletir sobre como suas ações podem mudar seu papel ali. Quando finalmente encontram o líder número 1 do lugar, Omeia, eles percebem que o cara é um completo tapado. É nesse momento que começam a entender a origem das dores do estômago de Hiragi, quando Sakura se refere ao líder de forma informal. Sugishita quase parte para cima dele. Isso chama a atenção do líder, que decide intervir, e Sugishita solta Sakura tentando pagar de bonzinho. O líder começa a apresentar vários tipos de legumes de forma excêntrica, deixando todos confortáveis. Hiragi, por sua vez, fica cada vez mais ansioso ao ouvir o líder falar. Ele para de prestar atenção em tudo e começa a latir involuntariamente, até que Sakura comenta que aquilo tudo não passa de grama, mas o líder insiste que eles observem mais de perto, explica as diferenças entre cada planta. Sakura percebe que, apesar do líder parecer um idiota, as pessoas o respeitam e se perguntam o que nele atrai tantos outros. Durante a confusão, um garoto perseguido pelo grupo resolve revelar tudo o que aconteceu. Ele explica que viu um ladrão no distrito comercial e começou a persegui-lo, mas acabou entrando no território inimigo de Shitoren. Lá ele foi perseguido por todos os lados até que os 2 delinquentes o salvaram. O garoto emocionado diz que admira o povo de Bofurin e se empolgou, acabando por provocar um confronto com Shishitoren. O garoto começou a chorar e se desculpar. Nesse momento, o líder agradece o garoto por sua sinceridade, dizendo que ele não deve se preocupar, pois apenas tentou salvar sua cidade e seu povo. Hiragi, que ainda se culpa por não conseguir fazer nada, é tranquilizado pelo líder, que assume a responsabilidade por tudo. Nirei, sempre causando, expõe que Sakura foi quem provocou a confusão, ao questionar os devotos do líder. Apesar disso, o líder não demonstrou raiva, e até agradece Sakura por proteger sua família no dia anterior. Ele afirma que considera todos na cidade como uma grande família, e chama Sakura de irmão mais novo, e diz que estava feliz por ele também estar dentro da família. Isso surpreende Sakura, que começa a entender por que tantas pessoas seguem o líder, porque ele faz as pessoas se sentirem seguras. No meio dessa tensão, um megafone anuncia a chegada de Tomiyama Shoja, o verdadeiro líder da Shishitoren. Ele desafia Omeia para um duelo, e a situação esquenta. Sakura percebe que esse é o primeiro mais forte da gangue, então lembra que Togami, e que na verdade ele não era o mais forte, e sim o segundo da gangue, o que o deixa ainda mais animado. Mas quando Omeia desce, sério e imponente, até mesmo Sakura sente um terror inesperado. Tomiyama quer enfrentar Omeia, por causa que ele se sente entediado, pois já chegou no topo e fica se perguntando como Omeia consegue sorrir tanto, e não fica entediado enquanto está no topo. Por isso queria derrotar o Meia. Tomiyama desafia o Meia para um duelo mano a mano, mas a chegada de reforços de ambos os lados transforma a situação em algo mais caótico. Eles propõem resolver tudo em uma competição de batalhas individuais, em um estilo Battle Royale. Cada membro enfrentaria seu respectivo oponente em um confronto justo. Enquanto isso, em um restaurante, a equipe de Bofurin se prepara. Nirei está surtando, achando que tudo pode dar errado, mas Kotoha e os outros tentam tranquilizá-lo. O Meia, sempre charmoso, tenta conquistar a atenção de Kotoha, que todos pensam ser sua namorada. No entanto, ela nega, afirmando que é apenas uma conhecida. Omeia fala que ela era sua irmã mais nova, porém ela também nega, o que deixa Sakura aliviado. Ela percebe isso, então Sakura fala que ela parecia ser mais velha que Omeia, então não fazia sentido o apelido de irmã mais nova, quando ela fala que na verdade tem a mesma idade de Sakura e tem 16 anos. Isso deixa ele chocado, pois ela parecia ser mais velha, parecendo ter 20 anos. Hahaha, o homem tá interessado já, hein? Sugishita então, com raiva, taca uma cadeira nele, quando Hiragi explica que era por isso que tinha falado para não deixar uma certa pessoa saber que Kotoha passou perigo. Ele estava falando de Omeia. Hiragi aproveita
aproveita para contar que Shitori não era assim no passado. Antes, eles tinham honra, mas desde que Tomiyama assumiu o comando, os rumores sobre comportamentos violentos aumentaram muito. O Meiya comenta que às vezes a melhor forma de entender alguém é através de um confronto direto, e fala que às vezes um punho fala bem mais que uma conversa. Sakura não entende muito bem o que ele quis dizer com isso. Assim, o garoto que eles salvaram aparece agradecendo de novo por terem salvado ele. Então Sakura fica sem jeito e Kotoha fala que ele só tinha que falar para o garoto que ele podia contar com ele. Sakura nunca tinha lutado por ninguém e também nem pensava que dava para conversar através de uma briga, então fica com um sentimento estranho. Com as equipes finalmente formadas, todos se preparam para um grande empate. A tensão aumenta enquanto as duas gangues ficam frente a frente. O Battle Royale está prestes a começar e ninguém sabe como isso vai terminar. Porém, Sakura está com o sentimento que não vai perder de jeito algum. Assim que chegam no território da Shishitoren, Shoji toma a frente e pede que todos o sigam. Durante o caminho, Sakura repara que a área é cheia de bares. E então, Nirei comenta que aquele é o maior distrito de bares da região, um lugar que costuma ficar bem agitado e até perigoso quando anoitece. Ao ver Nirei caminhando ao lado dele, Sakura pergunta o que ele está fazendo ali. O garoto responde que está envolvido com toda essa confusão com a Shishitoren, e mais do que isso, ele também quer mostrar que é capaz de se proteger. Por isso, pede para aprender com o grupo. Ao ouvir isso, Sakura fica envergonhado, mas não responde, apenas continua andando. Já Hiraji reclama com todos, dizendo que eles deviam estar levando aquilo muito mais a sério. Enquanto isso, Shoji continua andando apressado até que o grupo chega em um lugar conhecido como a base da Shishitoren. Nirei percebe que o local que eles usam como quartel-general é, na verdade, um antigo cinema abandonado chamado Constelação de Orion. Conforme avançam pelo prédio, Shoji os leva até uma sala onde várias pessoas já estavam reunidas, esperando os lutadores chegarem. Vendo a movimentação e a energia pesada do lugar, Suo entende por que chamam aquela base de Ori, que significa gaiola. Nirei, por sua vez, começa a suar frio diante de tanta selvageria e só pensa mentalmente em sair dali vivo. Sakura então chama a atenção de Nirei, mandando ele focar. Afinal, foi ele mesmo quem disse que queria aprender com eles. Logo depois, Shoji sobe ao palco e dá início às lutas daquela noite. Em seguida, Meiya deixa claro que o confronto mais importante será entre ele e Tomiyama, o que significa que a vitória ou derrota dos outros não fará tanta diferença. Por isso, ele pede que todos lutem com tranquilidade. Ouvindo isso, Sakura comenta que não pretende perder de jeito nenhum. Meiya então responde que está começando a confiar no garoto. Logo após o anúncio, um dos membros da Shishitoren se voluntaria para ser o primeiro a lutar. Ele diz estar irritado por ver Sugishita e Arima se encarando. Os dois sobem ao palco, prontos para começar a batalha. Antes da luta começar, Sakura olha para Sugishita e diz que ele não pode perder para alguém assim. Senão, vai perder até a motivação de enfrentá-lo futuramente. Sugishita apenas dá de ombros e segue para a arena. Enquanto isso, Nirei consulta seu caderno de anotações e encontra informações sobre Yukinari, oponente de Sugishita. Segundo as anotações, Arima é um adversário casca-grossa, famoso por ter quebrado costelas de oponentes com um único soco. Mas Suo ressalta que Sugishita também já fez algo parecido, então o confronto ainda está equilibrado. Mesmo assim, Mei avisa que eles não devem considerar os inimigos como iguais. Arima, por outro lado, se irrita com o olhar de Sugishita, dizendo que aquilo o incomoda. Usando uma distração rápida, ele tira o foco do adversário e acerta um golpe direto. Mas logo depois, Sugishita agarra o braço dele e o arremessa brutalmente no chão. Ao ver o estrago, Sakura se decepciona com Arima, enquanto os outros membros da Shishitoren ficam em choque com a força de Sugishita. O cara derrotou o oponente com um único golpe. Impressionado, Shoji até convida Sugishita para lutar com ele numa próxima vez, mas Togami interfere e pede que ele espere o desenrolar das lutas. Nirei, observando tudo, nota que os membros da Shishitoren estão mais empolgados elogiando Sugishita do que tristes pela derrota de Arima, o que faz ele achar a organização ainda mais estranha. Sugishita, então, é recebido com entusiasmo por Meiya. Percebendo isso, Nirei e os outros notam que até Sakura ficou surpreso com a performance dele. Isso faz eles concluírem que Sakura já reconhece a força do colega, mas o próprio desvia do assunto, dizendo que Sugishita é só um cara resistente. Em seguida, Shoji manda retirarem Arima do ringue para continuar com os combates. Dois membros da Shishitoren pegam o corpo do derrotado e o jogam de qualquer jeito fora da arena. Um dos jovens da Shishitoren zomba de Arima,
dizendo que ele era muito convencido e mereceu o que aconteceu. Sakura se irrita com os comentários dele sobre fé cega na força. Suo, então, explica que tentar argumentar com esses caras é inútil. Só aprendem na base da pancada. Os dois garotos, irritados, agarram Suo e o desafiam. Mas Shoji logo entra no meio e os manda se afastarem, dizendo com um olhar sério que eles não são os adversários dele. Shoji então chama Suo e Kanuma para a arena. Antes de subir, Suo diz a Sakura que, quando o ouviu falar sobre alcançar o topo, achou que ele era só mais um babaca metido. Mas com o tempo, percebeu que Sakura realmente está tentando cumprir com o que fala. Por isso, ele admite admirar esse lado sincero dele e promete dar o seu melhor para não ficar para trás. Dito isso, Suo sobe ao palco. Curioso, Sakura pergunta que tipo de lutador é Suo. Nirei responde chamando-o de Kunama, mas Sakura corrige. Ele está se referindo a Suo. Então, Nirei explica que Suo era bem conhecido na época do ensino fundamental por ser extremamente forte. Sakura diz que isso dá para ver só de olhar, mas pede algo mais concreto. Nirei se surpreende com a intuição de Sakura e comenta que só conhece os boatos, sem nenhum relato de lutas reais de Suo. Meia também diz que não sabia muito, mas ao conviver com ele, percebeu que Suo é alguém muito gentil. Kanuma, por outro lado, está visivelmente abalado com a derrota de Arima. Ao ver isso, Suo lembra que ele não demonstrou a mesma empatia antes, provavelmente porque o outro garoto derrotado não era seu amigo. Kanuma então explica que Arima é como um irmão para ele, e vê-lo ser humilhado daquela forma mexeu profundamente com ele. Suo retruca dizendo que é típico reclamar só quando é a própria dor, como uma criança que não consegue lidar com o próprio sofrimento. Sakura observa toda a situação e se pergunta se Suo é mesmo gentil como Meia descreveu. Kanuma então ataca, mas Suo desvia com facilidade. Em seguida, ele provoca: "Vira adulto, cara. Fazer birra só é fofo quando quem faz é criança." Nirei fica sem entender nada. Kanuma estranha a agilidade do oponente e decide acelerar seus golpes para impedir que Suo reaja. Mas mesmo assim, não consegue acertar nada. Quando tenta agarrar os pés de Suo, acaba sendo arremessado longe. Após isso, Suo pergunta o que alguém precisa ter para ser considerado adulto. Kanuma se levanta, tentando mais uma vez atacá-lo, mas como sempre, acaba no chão. Suo é tão habilidoso que faz parecer que Kanuma está tropeçando sozinho. A plateia começa a protestar, jogando coisas e pedindo uma luta de verdade. Kanuma ignora e admite que não adianta insistir. Suo sempre encontra um jeito de virar o jogo. Então ele diz para a plateia que, se querem reclamar, que enfrentem Suo no lugar dele. Sakura observa e diz que Suo nunca foi gentil como Meia falou. Pelo contrário, ele tem uma personalidade completamente deturpada. Segundo Sakura, Suo trata Kanuma como um inimigo inferior, servindo apenas de brinquedo para o seu espetáculo. Ele afirma que preferiria morrer do que passar por essa humilhação. Então, pergunta a Nirei como pode fazer Suo lutar com seriedade contra ele. Enquanto isso, Kanuma continua sendo usado como objeto de entretenimento. Depois de levar mais um golpe e cair, ele ouve seus colegas o incentivando a levantar e lutar de verdade. Ao encarar seus superiores, começa a suar frio e teme acabar igual a Arima. Em desespero, ele grita e parte para cima de Suo mais uma vez. Mas Suo o acerta com um chute no rosto e, provocando, diz que sabe exatamente o que Kanuma está pensando. Suo diz que Kanuma está sentindo agora o mesmo que o homem de quem ele riu quando perdeu, e afirma que essa é a resposta da pergunta que fez no início: o que é necessário para se tornar adulto? A resposta, segundo ele, é imaginação. Kanuma cai no chão, sem saber como reagir. Suo então afirma que isso pode ser conquistado facilmente, bastando conseguir uma vez. Suo pergunta o que Kanuma acha que precisa para reforçar essa tal imaginação. O garoto continua em silêncio, sem saber responder. Então Suo explica: é preciso transformar a imaginação em realidade. Ele se prepara para dar mais um soco, deixando Kanuma apavorado, mas Togami interrompe a luta, mandando ele parar de passar vergonha. Ele ainda acrescenta que eles nem são mais companheiros. Suo desce do palco e diz que ser adulto é saber se envolver com os sentimentos dos outros, e que para isso é necessário imaginação e vivência. Segundo ele, Kanuma deu o primeiro passo nessa direção. E mano, o que foi isso? O Suo simplesmente destruiu. Eu já sabia que o moleque era brabo, mas ele tá em outro nível. Só no jogo de pés ele acabou com o cara. Parecia até que tava dançando enquanto lutava. Já estamos com 2 vitórias de 6 lutas, e eu tô muito curioso pra ver o que vai rolar nas próximas. Deixa o like e se inscreve caso você queira a próxima parte. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui.